Boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso canal DNA Compliance Oficial, mais uma aula de Direito do Trabalho. Aqui quem vos fala, professor Joeverton Silva de Jesus. Sejam bem-vindos e, para não perder tempo, vamos para a nossa aula de hoje. Falaremos sobre relações de trabalho e relações de emprego. Bom, trabalho é um gênero e, dentre as múltiplas, as diversas espécies, temos as relações de emprego. Por isso, é possível afirmar que o emprego sempre será uma forma de trabalho, embora nem todo trabalho será considerado uma relação de emprego. Pois bem, essa dicção é importante para que consigamos entender as relações de trabalho e nesta aula trazemos apenas alguns exemplos, porque existem inúmeras formas de espécies de relação de trabalho. Dentre elas, nós definimos algumas hipóteses onde essa relação de trabalho ela se dá em sentido amplo, ou seja, há preponderantemente, obrigatoriamente, uma expectativa, uma contrapartida financeira, a onerosidade presentes nessa relação. E temos também as relações de trabalho em sentido restrito ou estrito, aonde não obrigatoriamente há a presença de uma contrapartida financeira, aonde não há obrigatoriamente a presença da onerosidade. Pois bem, dentre os exemplos de contrato em sentido amplo, nós podemos afirmar que estão aquelas aonde a atividade humana visa o sustento, ou seja, quando o trabalhador tem por objetivo princípio a subsistência tanto de si como o de sua família. E por isso conclui-se que esse universo das relações de trabalho em sentido amplo, eles são ampliados por conta desse trabalhador não estar preocupado exclusivamente num contexto genérico, unicamente com as suas necessidades, mas também daqueles que o cercam. Então, sob o rótulo trabalho, se encontram diversas atividades que podem ser prestadas por conta própria, podem se dar por conta alheia, podem ser através de uma relação autônoma, de uma relação subordinada, de um trabalho eventual ou não eventual. Pois bem, o trabalho autônomo, que é uma espécie de contrato em sentido amplo, ele se caracteriza pela ausência de subordinação, ou seja, o trabalhador dotado de autonomia realiza, idealiza as regras dessa prestação de serviços. É ele quem submete o tomador desse serviço nas medidas das suas necessidades. Nós observamos que esse trabalhador autônomo pode, então, alterar as fórmulas, as regras de concretização desse objetivo pessoal, ou seja, ele não deve satisfação ao seu contratante, é ele quem dita as regras. Ainda em relação ao trabalho autônomo, em última análise, ele se caracteriza pelo fato de o trabalhador, ou seja, o prestador de serviços, ser responsável pela definição do tempo e do modo de execução daquilo que foi contratado. E aí nós temos algumas situações onde esse trabalhador autônomo, especialmente quando regulado por uma legislação própria específica, como no caso dos médicos, dos advogados, contadores, enfim, quando essa relação entre esse trabalhador ele não se dá através de um vínculo empregatício, onde está presente uma autonomia que é exercida pelo próprio trabalhador, e existe uma regulamentação profissional para aquela categoria, nós falamos
de uma atividade, de um trabalho autônomo caracterizado por um profissional liberal. E aí, uma característica importante a se trazer em relação ao trabalho autônomo é aquela trazida pela reforma trabalhista, que implementou, através do artigo 442b da CLT, a espécie de trabalhador autônomo exclusivo e não eventual. Ou seja, pelo artigo 442b, a contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado previstas no artigo 3º desta consolidação. E o artigo 593 do Código Civil vai complementar, dizendo que a prestação de serviços que não estiver sujeita às leis trabalhistas ou a uma lei especial, reger-se-á pelas disposições deste capítulo contido no Código Civil. Temos ainda como uma espécie de contrato em sentido amplo o trabalhador eventual, que é aquele cuja prestação de serviço é episódica. Não há e não se sabe, tanto por parte do tomador como por parte do próprio trabalhador, se esse trabalho voltará a se repetir. No trabalho eventual, os contratantes eles não estabelecem qualquer projeto para o futuro. Eles nada sabem, nada discutem quanto à continuidade da prestação, que em regra é pontual e instantânea. Temos ainda, como espécie de contrato em sentido amplo, o trabalhador avulso, que é aquele que, associado ou não a uma determinada entidade sindical, presta serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas sem vínculo empregatício. E aqui a principal característica do trabalho avulso, mediante a intermediação obrigatória do OGMO, sigla que representa órgão gestor de mão de obra, ou do sindicato da categoria. Os exemplos mais claros dessa espécie de contrato avulso, de trabalho em sentido amplo, é o trabalhador avulso portuário, que é regido pela Lei 12.815, de 2013, que regula a exploração pela União, seja direta ou indiretamente, dos portos, instalações portuárias e as atividades desempenhadas pelos operadores portuários. Um outro exemplo de trabalho avulso se dá para aquelas hipóteses onde o trabalhador não é de categoria portuária, que está regida pela Lei 12.023, de 2009, que se caracteriza pela intermediação obrigatória do sindicato profissional e precisa haver essa previsão, seja por um instrumento normativo caracterizado pelo acordo coletivo ou mesmo pela convenção coletiva. Um exemplo são os chapas que trabalham com carga e descarga de caminhões. Temos, então, nesse ponto, os contratos em sentido estrito, sendo que o conceito são aqueles que apontam para metas diferenciadas que não necessariamente são satisfeitas por contraprestação pecuniária. Ou seja, os exemplos mais latentes dessa hipótese de contrato são os contratos de estágio e os de serviço voluntário. Os contratos de estágio, eles estão regulados pela Lei 11.788, de 2008, que conceitua, pelo artigo 1º, o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular
em instituições de educação superior, educação profissional, de ensino médio, da educação especial ou dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. Percebemos, então, alguns requisitos básicos que estão consignados também na Lei 11.788. Dentre eles, é preciso que esse trabalhador, esse estagiário, esteja devidamente matriculado e que exista a frequência regular deste educando na respectiva instituição de ensino. É preciso o acompanhamento efetivo pelo professor orientador para apurar se esse estudante, de fato, está recebendo o conhecimento necessário a complementar o conhecimento teórico que é recebido em sala de aula. É preciso, obrigatoriamente, que esta espécie de trabalho esteja devidamente regida por um contrato, por um termo de compromisso, ou seja, o contrato de estágio não pode se dar de forma verbal, de forma tácita. Necessariamente é preciso estar expresso, escrito, para que ele tenha validade. E é preciso que haja ainda a compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso, ou seja, o conhecimento teórico recebido por esse aluno nos bancos da instituição de ensino precisam estar de acordo com o trabalho que ele vai prestar, de forma que um estudante de direito não guarda relação com um contrato de estágio onde a função exercida seja, por exemplo, um assistente de telemarketing. Não tem nenhuma relação, não há compatibilidade, de forma que não estariam presentes um dos requisitos do contrato de estágio. E feita essa afirmação, nós entendemos que existem algumas situações que caracterizam a nulidade dos termos de estágio, do contrato de estágio. E o artigo 3º, no parágrafo 3º da lei, vai dizer que o descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou de qualquer obrigação contida no termo de compromisso caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária, de forma que esses requisitos precisam estar muito bem caracterizados, sob pena de nulidade desse termo de compromisso, desse contrato de estágio. A outra hipótese de contrato em sentido estrito é o contrato de serviço voluntário, e também tem algumas características próprias. Como disposto na Lei 9.608 de 98, a atividade não remunerada prestada por pessoa física à entidade pública de qualquer natureza ou à instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. Dessa forma, algumas características importantes precisam estar presentes para a validade desse contrato de serviço voluntário. Primeiro, os destinatários desse serviço estão definidos em lei. Quem são? Entidades públicas de qualquer natureza ou as instituições privadas sem fins lucrativos. Mas não apenas essas características. É preciso, é imprescindível que, além dos destinatários, o objeto social desse trabalho seja cívico, cultural, educacional, científico, recreativo ou de assistência à pessoa. Bom, concluída alguns conceitos de algumas espécies de contratos em sentido amplo e estrito que configuram as relações de trabalho, nós chegamos às relações de emprego, que se caracterizam estritamente por alguns elementos precípios. Primeiro, é preciso
ser o trabalhador uma pessoa física, e aí o conceito que veremos de pessoalidade, é preciso que esse trabalho tenha uma natureza não eventual, ou seja, conceito de habitualidade. É preciso haver uma remuneração, um salário, conceito de onerosidade. É preciso haver uma dependência entre empregador e empregado, entre empregado e empregador, subordinação. E é preciso estar presente o conceito de alteridade. O contexto legal está consignado no artigo 2º, que caracteriza o empregador como sendo a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. O artigo 3º diz que considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Assim, nós temos os seguintes conceitos. O de pessoalidade. A contratação de um empregado leva em consideração todas as qualidades e aptidões pessoais, ou seja, são as características específicas daquele determinado trabalhador que se submeteu a um processo de admissão, de avaliação e foi selecionado, escolhido pelo empregador. Por conta disso, por conta dessas características, é que o empregador espera ver o empregado e não outra pessoa por ele designada, realizando o serviço contratado. No conceito de pessoalidade, portanto, existe a ideia de intransferibilidade, ou seja, somente aquela pessoa específica e nenhuma outra em seu lugar pode prestar o serviço ajustado. Conceito de não eventualidade, também denominado como conceito de habitualidade. Prevalece, dentre as várias teorias que a nossa doutrina traz, a teoria do fim, da finalidade do empreendimento, e considera como trabalho não eventual aquele prestado em caráter contínuo, duradouro, permanente, em que o empregado, em regra, se integra nos fins sociais que são desenvolvidos pelo empregador. Dessa forma, a não eventualidade, ela se relaciona com a natureza do trabalho realizado, que deve ser necessariamente vinculado à atividade normal do empregador, mesmo que prestado de forma intermitente, denotando ideia de permanência, afastando assim a prestação eventual da incidência da norma seletista. Isso quer dizer que o trabalho não eventual não significa dizer que ele deverá ser prestado de segunda a segunda ou de segunda a sábado. O que vai caracterizar essa não eventualidade é a necessidade desta mão de obra com relação ao trabalho, à atividade comercial desenvolvida por seu empregador. O conceito de onerosidade, ele é vinculado, primeiramente, ao fato de que todo contrato de emprego é oneroso. Existe necessariamente uma retribuição pelo trabalho prestado. De tal forma, a onerosidade, em geral, se manifesta por um plano objetivo e por um plano subjetivo. Conquanto o plano objetivo se dê através de pagamentos materiais feitos ao prestador de serviços, ao trabalhador. Enquanto que, pelo plano subjetivo, a onerosidade ela se manifesta pela intenção contraprestativa, a intenção econômica conferida pelas partes. Por isso, muitos doutrinadores vão dizer que a onerosidade ela caracteriza pela reciprocidade de direitos e obrigações que há numa relação de emprego, onde tanto o trabalhador detém direitos como também obrigações, como também o empregador possui direitos e obrigações.
O empregador, ele tem o direito de ter o trabalho devidamente prestado com zelo, tem o direito de que esse trabalhador seja ordieiro, que ele tenha regularidade, que não falte, e ele, de contrapartida, tem a obrigação de pagar a remuneração. Do contrário, o empregado tem a obrigação de prestar um bom serviço e tem o direito de receber aquilo que foi devidamente ajustado de acordo com o trabalho, com o tempo à disposição do seu empregador. Ainda em relação à onerosidade, então, nós vemos que existirá o elemento fático-jurídico desta onerosidade no vínculo firmado entre as partes, caso a prestação de serviços tenha sido pactuada pelo trabalhador com o intuito contraprestativo trabalhista, com o intuito essencial de auferir um ganho econômico pelo trabalho ofertado, e aí o fim social de se garantir com o trabalho, com o vínculo de emprego, a dignidade do trabalhador, regra, cláusula pétrea, princípio fundamental que nós vemos encartado também em nossa Constituição Federal. Em relação à subordinação, ela é evidenciada na medida em que o tomador de serviços e não o prestador, como acontece lá no trabalho autônomo, é ele, tomador de serviços, quem define o tempo e o modo de execução daquilo que foi contratado. Entende-se nessa situação definição de tempo como toda a interferência do empregador, do tomador de serviços, no que diz respeito ao instante de início e término das atividades contratadas, inclusive em relação aos momentos de fruição dos intervalos para descanso, caso existentes. Assim, em relação à subordinação, ela pode se dar de três formas, classificadas como subordinação econômica, como subordinação técnica e como subordinação jurídica. E aí a relação que há em relação à subordinação econômica é que ela é aquela onde o trabalhador, pelo contexto geral, ele é economicamente, financeiramente, menos favorecido que o seu empregador. Pois bem, essa teoria não é a que prevalece para a caracterização do vínculo de emprego, porque existem inúmeras situações onde o trabalhador, embora vinculado a um contrato de emprego, ele não é financeiramente menos favorecido que o seu empregador. Por isso, a doutrina entende que não é a subordinação econômica o que faz por si só nascer a relação de emprego, pois o empregado pode, muitas vezes, possuir situação financeira superior à de seu empregador. A subordinação técnica é aquela onde o empregado ele seria tecnicamente sujeito ao conhecimento do seu empregador. Porém, a doutrina também entende que não é a subordinação técnica que prevalece para a configuração do vínculo de emprego, considerando que o obreiro, por vezes, detém a técnica de trabalho que seu empregador, muitas vezes, não possui. Um exemplo disso é nas empresas de construção civil, que necessariamente, ou de acordo com a sua necessidade, contrata em uma relação de emprego um engenheiro, ou seja, na hipótese do dono da empresa de construção civil não ser engenheiro, ele submeterá a elaboração no aspecto técnico dos projetos a esse profissional, de forma que quem deterá o conhecimento técnico para a elaboração dos projetos é o empregado. Ainda assim, sendo o empregado quem detém o conhecimento técnico, ele estará submetido às ordens de seu empregador. Por isso, nós falamos que a subordinação jurídica é a que prevalece para a caracterização de um vínculo de emprego. Essa subordinação, pela doutrina, é aquela que entende que para a caracterização da relação empregatícia prevalece a existência
de uma subordinação jurídica, de uma sujeição jurídica que advém da relação jurídica estabelecida entre o empregador e o empregado. Pela subordinação jurídica, não importa a condição econômica ou o conhecimento técnico do empregado, ele estará sujeito às ordens de seu empregador. Por fim, trazemos o conceito de alteridade, pelo qual o empregado não assume os riscos da atividade desenvolvida pelo seu empregador, estando o empregado alheio a qualquer dificuldade, seja ela financeira ou econômica, desde em relação ao empreendimento de seu empregador. Um exemplo claro que nós temos é a situação que vivenciamos nesse exato momento, oriundo da Covid-19, da coronavírus, que nos impede de exercer regularmente as nossas atividades, pelo menos para uma boa parte da sociedade. Nessa situação, havendo um vínculo de emprego, o empregador está obrigado a cumprir, a honrar todas as obrigações relacionadas a essa relação. Naturalmente, nós temos emitida pelo governo federal e pelos governantes de maneira geral algumas medidas que visam mitigar os reflexos desse momento que vivenciamos. É o exemplo, no caso, da medida provisória 927 e da medida provisória 936, que permitem, no prazo de até 90 dias, guardada as peculiaridades dessa situação, a possibilidade de que tanto o salário como a jornada de trabalho sejam reduzidas para garantir a manutenção do vínculo de emprego. Porém, ainda assim falamos no conceito de alteridade. E, etimologicamente, alteridade significa alheio, outro, ou seja, alter, né? É uma palavra latina que significa alheio. E, por isso, o emprego é um trabalho prestado por conta alheia, conceitualmente. Conquanto o empregado não dependa de o empregador alcançar uma margem mínima de lucratividade para que seu salário seja pago. De start, os frutos realizado por conta alheia pertencem exclusivamente ao trabalhador, cabendo a este apenas o dever de remunerar o prestador de serviços na dimensão pré-ajustada. Assim, concluímos os conceitos de relação de trabalho e relação de emprego. Obrigado por acompanhar nossa aula. Volto a lembrar que o nosso canal disponibilizará o conteúdo dessa aula. Por isso, não deixe de se inscrever em nosso canal e de acompanhar as nossas próximas aulas. As atividades para os alunos da FACIP estão dispostas no portal. Por isso, não deixe de acompanhar e verificar todos os encaminhamentos da nossa disciplina. Fiquem com Deus e um forte abraço.